Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô um pouquinho mais lenta, né? A voz tá rouca porque eu acabei me resfriando. O clima aqui em Curitiba tá difícil esses dias, então eu acabei me resfriando e minha garganta tá um pouco cansada. Então eu peço desculpa a vocês que o vídeo vai estar com minha voz um pouco estranha, né? Eu vou fazer um vídeo mais curto, gente, porque ultimamente tem sido bastante corrido pra mim os dias. Eu tô tendo que fazer muitas coisas e só agora que eu consegui parar pra gravar o vídeo pra vocês e eu ainda vou ter que editar pra postar pra vocês, então eu peço desculpa. Eu pensei muito no que falar aqui hoje com vocês. Eu pensei muito que tipo de assunto trazer e eu confesso que eu gravei até um outro vídeo, mas não me senti segura de publicar, porque é um vídeo que eu conto muito intimamente de uma parte da minha vida e que eu ainda não estou me sentindo segura, né, em compartilhar aqui no momento. Talvez mais lá pra frente eu acabe compartilhando, mas nesse momento eu não senti no meu coração a vontade de estar compartilhando com vocês. Então hoje eu vou falar assim só mais um conselho, né, digamos assim, se é que se pode entender dessa forma, um conselho, né? Entregue tudo que vocês têm, os sonhos, os planos de vocês nas mãos de Deus. Eu não frequento nenhuma igreja, não frequento nenhum tipo de religião, mas eu acredito muito em Deus e é isso que tem me fortalecido, é isso que tem me sustentado, né, nos últimos tempos, porque eu tenho muita fé em Deus, eu tenho tido muita crença nele, eu tenho me entregado demais a Deus e confiado nele, confiado nos projetos dele. Não foi fácil tomar essas decisões, né? Mas eu passei por uns momentos difíceis, né, ao longo da minha vida. Porém, em 2018, eu passei um ano muito difícil da minha vida, muito difícil, que foi o ano que eu engravidei da minha bebezinha, né, a Alicia Sofia, que tem 6 anos. E foi o ano, eu acho que um dos anos mais difíceis na minha vida. Foi 2018, né, em que eu tive que tomar a decisão de me separar grávida dela e me mudar de cidade com meus outros 3 filhos, sem ter certeza do que seria a minha vida, do que iria acontecer dali pra frente, porque eu estava tomando uma decisão que não só estava pondo em risco de prejudicar a minha vida, mas também a vida dos meus outros 3 filhos e a vida da minha bebezinha que estava por chegar, né? E não foi uma decisão muito fácil para tomar, gente. Confesso que não, mas eu tive que tomar naquele momento. Eu não gostaria agora, no momento, de falar o porquê que eu tive que tomar essa decisão de sair desse relacionamento, né? Grávida e me mudar de cidade assim, desse jeito. Não gostaria nesse momento de falar sobre isso. Talvez lá pra frente eu possa me sentir mais com coragem, né? Eu acho que seria essa palavra, com coragem e me sentir segura, né? De estar podendo conversar com vocês e expor a situação toda. Mas no momento eu só gostaria de expor isso, que foi o ano mais difícil da minha vida e que eu tive que tomar essa decisão, que foi também uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas que antes de tomar essa decisão, eu me lembro que eu entreguei nas mãos de Deus, eu me entreguei ali, de corpo e alma, né? Eu me lembro que eu fui numa igreja, eu chorei muito nessa igreja, eu chorava litros de lágrimas, estava desesperada e eu falava para Deus, Deus, segura minha mão. Eu me lembro que era tão desesperador, gente, que eu apertava com tanta força as minhas mãos, que eu chorava e falava, Deus, segura minhas mãos, não solta, não solta, porque se o Senhor me soltar, eu vou cair, e se eu cair eu não me levanto mais. Porque naquele momento eu achava que a minha vida estava acabada. Eu achava que tudo ali tinha acabado e que não tinha mais jeito, que não importasse o que eu fizesse, o que acontecesse, o que me dissessem, que
não iria funcionar, que comigo não iria funcionar, que eu tinha destruído a minha vida, que minha vida estava totalmente acabada. E foi um momento difícil, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, na minha vida. Mas eu fiz essa oração, eu me lembro que eu fiz essa oração com tanto fervor, com tanta fé, que eu confiei. Eu fiz a oração, saí daquela igreja naquele dia mais leve, acreditando um pouco que as coisas poderiam ser melhor, com esperança. Não foi fácil, mas depois que eu fiz essa oração, depois que eu realmente entreguei a minha vida ali a Deus e pedi que Ele me governasse e pedi que Ele me levasse pelas mãos, eu senti que dali em diante a minha vida começou a se transformar. A minha vida começou a entrar nos eixos, porque antes desse momento, eu sentia que tudo dava errado para mim. Eu sentia que a minha vida era um nada, sabe? Que não importasse o que eu fizesse, que eu sempre chegava no mesmo ponto, eu sempre chegava nos mesmos resultados, que nada dava certo para mim, que a minha vida era um nada. A minha vida não tinha sentido nenhum, digamos assim, que era como, a sensação era como que eu ficava andando em círculos, sabe? E eu andava em círculos e não via resultado nenhum e que nada dava certo. Eu tinha essa sensação, mas depois desse dia que eu fiz essa oração e que eu pedi a Deus que não soltasse a minha mão para nada e que eu tomei a decisão de seguir a minha vida grávida com outros 3 filhos e mudar de cidade para tentar a vida de uma outra forma, eu senti que a minha vida ali mudou, que finalmente as coisas começaram a dar certo. Não vou dizer que tudo foi perfeito, foi maravilhoso, de lá pra cá, assim, que uau, minha vida tá encantadora. Não, gente, não foi, mas eu senti sim que algo mudou dentro de mim, sabe? Eu senti que algo dentro de mim mudou, me transformou, e eu senti que a partir desse momento que dentro de mim mudou, também mudou as coisas que ocorriam na minha vida, que apesar de acontecer coisas ruins, também estavam acontecendo coisas boas ao mesmo tempo. Outro dia eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que o problema chega, mas a solução também. Que foi o problema que eu tive com a caixa de gordura. Isso foi só uma das coisas. Por quê? Porque eu tô trazendo isso pra cá. Porque antigamente eu tinha a sensação que na minha vida só acontecia problemas, só chegava problemas, só chegava desastres, né? Não acontecia nada de bom. Eu tinha essa sensação. Antes de eu entregar de verdade, me entregar de verdade a Deus, de pedir que Ele não soltasse a minha mão. Então, antes de tudo isso, eu sentia que minha vida era um desastre, que só acontecia coisas ruins, que não acontecia nada de bom. E depois disso, que mudou, que eu sentia transformação dentro de mim, que eu sentia transformação na minha vida, eu comecei a perceber que não é assim, sabe? Que no final não acontece só coisas ruins, acontece coisas boas também, que os problemas chegam, mas também chegam as soluções, sabe? O negócio da caixa de gordura foi só um pequeno exemplo, né? De repente, assaltaram, roubaram meu celular, mas depois de uma semana você conseguiu comprar um novo celular, talvez até melhor que aquele celular que te roubaram. Não sei, eu tô dando um exemplo aqui, né? Ou de repente aconteceu algo ruim na sua vida e lá na frente, por causa dessa coisa ruim, aconteceu outra coisa tão boa que aquilo ruim que aconteceu foi insignificante ou foi significante para te levar para aquela coisa boa que aconteceu. Eu não sei se eu tô sabendo me explicar direito, né? Mas é isso, eu queria expressar isso, né? Que eu tive que tomar essa decisão difícil e que eu senti que realmente de lá pra cá eu nunca mais estive só, que a minha vida se transformou, que eu nunca mais precisei me preocupar, sabe? Essa é a verdade, que eu nunca mais precisei me preocupar com nada que acontece, com nenhum problema que surge. De lá pra cá, todo problema que surge, eu penso assim, Deus vai fazer algo com isso. Seja
pro meu bem, seja pro bem de alguém, independente da coisa que tenha acontecido, sempre vem com um propósito. Eu aprendi a enxergar isso, né? Independente. Hoje eu tô bem com os meus filhos, né? A gente se mudou de novo, a gente foi para Salvador, claro, né? Minha filha nasceu lá em Salvador, junto da minha família toda que estava lá. Então a minha mãe, a minha família pôde compartilhar esse tempo com a gente, com a minha bebezinha, né? Que agora já tem 6 anos. Quando ela tava com 3 anos, a gente se mudou pra cá, pra Curitiba. Agora ela já tá com 6. Então, de lá pra cá a gente tem vivido bem como família. As coisas, eu sinto que as coisas têm melhorado, tem como se encaixado, sabe? E que antigamente eu sentia que as coisas estavam muito soltas, as peças estavam soltas, cada uma em um canto de uma forma, e eu não conseguia organizá-las. Eu não conseguia colocá-las de uma forma que eu pudesse ver por completo e sentir felicidade, sentir alegria e enxergar. Porque, obviamente, quando a gente olha algo que está desorganizado, que está cada um em um canto, não tem como você sentir alegria, porque você quer juntar, você quer entender. E eu não conseguia juntar tudo aquilo, eu não conseguia entender toda aquela coisa que acontecia comigo, né? E depois desse momento, desde 2018, que eu fiz esta oração com muito fervor, com muita fé e desejo, eu senti que finalmente as coisas conseguiram se encaixar na minha vida, que fazem sentido, tudo tá fazendo sentido de lá pra cá. Tudo. Até a caixa de gordura, gente. Até a caixa de gordura entupida 4 vezes tá fazendo sentido pra mim. E em breve eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Qual é o sentido que tem, né? O chuveiro dessa casa aqui também. É um perrengue, essa casa é cheia de perrengue, gente. O chuveiro dessa casa aqui também, ele não esquenta direito, né? Ele sempre tá desconectando, desligando quando a gente liga. Principalmente nos dias mais frios em Curitiba. Na maioria das vezes, a gente tem que tomar banho aqui de balde. Tem que esquentar água no fogão, colocar no balde e tomar banho. Não tem sido fácil, gente. A nossa vida aqui em Curitiba não tem sido fácil. Eu não vou dizer que tem sido horrorosa. Claro que não. Eu seria uma hipócrita, né? Eu cresci bastante estando aqui. Esses 2 anos e 9 meses. E isso tem sido bastante positivo, tanto para mim quanto para os meus filhos. E tem sido bastante positivo pra gente, né? Então, eu não quero estar aqui reclamando, apesar das coisas ruins que têm acontecido. Tem acontecido bastante coisas boas também pra gente, desde que a gente chegou aqui. Então, tem sido bom. A experiência tem sido muito boa. E foi isso, gente. Eu queria compartilhar, assim, um pouquinho da nossa experiência, como tem sido aqui, né, em Curitiba, e como a gente tem lidado com isso, né. A ideia era fazer uma reflexão das coisas que vai acontecendo na nossa vida, né, e que de repente a gente fica bastante estressado, a gente fica triste, a gente se deixa abater pela situação, acreditando que tudo tá ruim, que tudo tá mal, mas na verdade não é bem assim. A gente precisa aprender a entregar nas mãos de Deus e confiar, né, e ter fé, porque a gente precisa isso, né, precisa ter fé de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão melhorar, porque se a gente não tiver fé de que aquela situação vai mudar, de que aquela situação vai melhorar, eu não sei o que será de nós, né? Eu não sei. Eu acho que fica muito difícil das coisas que eu tenho vivido, eu tenho passado, e eu acredito que eu não tenho deixado me abater muito pelas coisas, pelas situações, porque eu tenho confiado bastante, tenho acreditado muito que uma hora as coisas vão melhorar. E é isso. Obrigada por assistir mais esse vídeo, por vocês estarem aqui, por vocês estarem comentando, curtindo, se inscrevendo no canal. Gente, eu tô muito feliz mesmo de vocês estarem chegando, de vocês estarem ficando. Isso tem enchido tanto o meu coração, porque eu pedi tanto a Deus. Eu me lembro que faz umas 3 semanas, mais ou menos, eu fiz uma oração para Deus e falei: Deus, está em tuas mãos. Faça o que tem que ser feito. Se for para eu continuar gravando os vídeos e dar certo, traga as pessoas.
senão me faça entender que não é pra mim isso aí. E de repente um vídeo meu viralizou e desse vídeo foi chegando cada vez mais outras pessoas e outras pessoas. Então eu tô muito feliz, agradecida de coração, gente. Muito obrigada mesmo. Beijo e até o próximo vídeo.